O Máquinas da Pan dessa semana tem um convidado mais que especial. O ex-piloto de Fórmula 1, Felipe Massa, que já andou pela Sauber, Williams e Ferrari, que acumula 272 GPs disputados, 41 pódios, 16 pole positions, 11 vitórias e um título mundial que lhe foi arrancado nos arcabouços da Fórmula 1 em 2008. E mais, Leonardo Maringlo testou a nova Ranger na versão Black. Tarcísio Dias, da Mecânica Online, vai mostrar pra gente, diretamente da Alemanha, sistemas de navegação fly-by-wire que não utilizam mais dispositivos mecânicos para mudança de rota, desaceleração e tudo isso através de inteligência artificial. E Renato Maia, do canal Falando de Carro, vai apresentar uma caixinha de surpresas que será revelada por ele mesmo aqui no programa dessa semana. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas da Pan. Lembrando que você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas da Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas da Pan dessa semana, o campeão, na pista e fora delas, Felipe Massa. E o Máquinas da Pan aproveita essa chegada nossa aqui em Goiânia para falar da BYD Shark, para falar com o grande campeão também, Felipe Massa. Tudo bem, amigo? Tudo maravilha, sempre bom estar aqui com você. Num lugar, logicamente, como o Autódromo de Goiânia, que é um grande prazer para mim estar aqui no lançamento desse grande carro que é o BYD Shark, num lugar que tem tudo a ver comigo, né? No autódromo, mas eu acho que mais que isso é capital do agro, né? Goiânia, e sem dúvida esse carro vai ser um grande sucesso. Legal, Felipe. Eu lembro que, eu acho que foi no começo de 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia, a gente conversou lá na Fórmula E em Marrocos, quando não tinham chegado a chinesa, a gente não estava falando tanto de eletrificação, e eu te perguntei como que você via esse movimento de eletrificação nas pistas, que a gente já tinha visto os híbridos em Le Mans, na Fórmula 1, mas do 100% elétrico, e aí você falou para mim lá na Fórmula E, é um caminho sem volta e isso vai evoluir muito. Sem bola de cristal, você vê o movimento que está hoje da BYD aqui no Brasil, né, meu amigo? Eu acho que é o desenvolvimento, né, de tantas montadoras naquela época, né, voltando para trás, dava para entender que acho que o desenvolvimento ia sempre aumentar, né, e uma bateria do telefone que era grande, hoje em dia é pequenininha e muito eficiente, a gente imaginava o quanto iria evoluir, né, nos carros elétricos, híbridos, como já vinha, né, tendo um trabalho de carro híbrido naquela época, né, então isso mostra que tantas empresas, tantas montadoras investiram muito nessa tecnologia, e a BYD é uma empresa que investiu demais na China e chegou no Brasil com força total, e eu acho que o que eles estão trazendo pra gente e o desenvolvimento, como a gente voltava naquela época, na Fórmula 1 tem vários engenheiros gênios que eles inventam coisas completamente diferentes que faz você ter um carro melhor do que os outros, ou evolução, né, que te dá algo a mais. Eu acho que a BYD tem mais de 70 mil engenheiros, gênios, né, que estão ali para desenvolver, estão ali para trabalhar, estão ali para inventar soluções, né, principalmente como desenvolvimento, né, de bateria, em tantas outras funções, tecnologia, né, e isso mostra o que a BYD está fazendo no Brasil, o pouco tempo que eles já estão no Brasil, o quanto eles cresceram, e hoje, logicamente, carro elétrico e híbrido é o número 1 no Brasil, né? Então, para mim é um prazer tá aqui, mas, né, fazendo parte dessa empresa que está trazendo muita coisa boa, e eu tenho certeza que vai ser, né, um crescimento ainda mais, né, assim que tiver a fábrica pronta, né, brasileira, daqui para frente. Então, é muito legal fazer parte, né, desse desenvolvimento, dessa evolução muito grande. E não dá pra gente ter Felipe Massa do lado e não falar de Ferrari, não falar de Fórmula 1. Então vou roubar um pouquinho do tempo dele também, pra gente falar um pouco, uma coisa que até comentei com ele.
eu estava na Alemanha, recebi uma revista Auto Sprint de um amigo Cesare Manucci, com o Felipe na capa, escrito Il Nuovo Senna, era a sua época da Sauber. E depois a gente teve o privilégio, como brasileiros, de ver o Felipe também andando pela Ferrari e com uma grande paixão de todos aqueles tifosi. Felipe, falando do ano que vem, trazendo essa Ferrari aí para o mote editorial nosso. O ano que vem, Hamilton na Ferrari. A gente vê que a Ferrari ela andou muito em altos e baixos, a gente não vê a mesma constância, por exemplo, com uma evolução que teve McLaren. A Red Bull agora diminui um pouquinho nesse campeonato também, traz mais emoção no final do ano. Mas o que eu gostaria de saber de você, que já foi, além de tifosi, um piloto de Ferrari, será que a gente pode ver de novo aquele momento de quando o Schumacher entrou na Ferrari com o Ross Brown, com o Jean Todt, depois de 21 anos de jejum, que tinha sido lá atrás com o Rod Scheckter? Você acha que a gente pode ter essa retomada na Ferrari? Pode ter um gás novo, o Hamilton agora, para o cavalinho rampante? Primeiro que quando saiu essa revista do Novo Senna, eu falei pra ele com toda a humildade, falei, pelo amor de Deus, o Novo Senna não existe. Pelo amor de Deus, com todo o respeito, com toda a humildade. Mas você lembra dessa capa? Lembro, muito bem, foi em 2002, depois do meu primeiro treino na Sauber, né? Que tinha, logicamente, feito um tempo que a Sauber nunca tinha feito aquele tempo na pista de Mugello. Mas eu falei, não, pelo amor de Deus, Novo Senna não, calma, pelo amor de Deus, deixa eu fazer o meu caminho, né? Sobre a sua pergunta, né, da Ferrari com o Hamilton, eu acho que, em primeiro lugar, é sensacional né, ver o Hamilton, que logicamente vai encerrar a carreira dele na Ferrari, 3 anos, né, foi o que ele assinou. Isso eu acho como expectativa, principalmente para os ferraristas, né, que eu sou mais um, é sensacional, é maravilhoso, como marketing da Fórmula 1, né, tantas pessoas falando sobre isso, é muito bom. Então vamos ver aquilo que vai acontecer, logicamente. O resultado é o mais importante, né? O resultado onde o Hamilton chegar e conseguir, né, trazer a vitória, conseguir trazer a briga pelo título é sem dúvida nenhuma o que todo ferrarista espera, né? Mas logicamente isso tem que acontecer. A gente sabe que pode ser espetacular, né, como pode ser também um problema, né, se conhecendo a Itália como é, os fãs, né, os ferraristas, mas eu torço para que as coisas acabam dê certo, né, pro Hamilton, para a Ferrari, e eu torço a cada ano que a Ferrari volte a vencer, né, isso é o que a gente quer ver, isso é o que a gente espera como ferrarista. E eu já falei isso várias vezes no programa, em entrevistas, em podcast. Para mim, na minha leitura e de muitos outros brasileiros, e certamente na cabeça do Felipe, o Felipe, campeão mundial de Fórmula 1 de 2008. Por todos os motivos que a gente já falou, mas para mim, ele é um campeão legítimo de 2008. E eu vou pedir para encerrar o vídeo, vou pedir para o nosso editor colocar uma coisa para dizer e para mostrar que para os italianos também. O Felipe participou de um evento da Ferrari, não lembro qual foi a cidade, Felipe, mas quando você esteve lá no Pânico, a gente mostrou esse vídeo, onde eles falavam, Felipe é uno di noi. Que evento que foi aquele? Em Milão, na frente da Duomo. Foi uma festa muito importante da Ferrari, onde a Duomo inteira lotada, né, dos fãs italianos. E a hora que a gente entrou no palco, começou a gritar, eu lembro que até me emocionei, porque realmente uno di noi é como, tipo assim, você é um dos nossos e quando você entra, né, na família Ferrari, você nunca sai. Eu tenho um amor por todos os ferraristas, pelo cavalinho, pela história, pelo vermelho, que é impressionante e nunca vou deixar de ter, porque o amor que eu tenho, né, pela Ferrari, pelos ferraristas, é algo impressionante. Valeu, amigo. Super obrigado mais uma vez. Ele sempre foi muito gentil com a Jovem Pan, sempre deu muita atenção para mim também na pista, então só tenho que agradecer aqui esse grande campeão. Valeu, amigo. Obrigado, viu?
Chegou agora aquele momento do nosso prata da casa, Léo Maringlo, acelerar a Ranger na versão Black, que chega com uma nova atualização e muito especial. Diga lá, Léo. Meu amigo Alex, eu vim até aqui na primeira capital do Brasil, você já deve estar imaginando aí onde é que é, né? É isso mesmo, aqui em Salvador, para acompanhar o novo lançamento da Ford, que é essa picape média aqui grandiosa, que é a Ford Ranger. E viemos exclusivamente por essa versão aqui, a nova versão da Ranger, que é a versão Black. E primeiramente, aqui do lado de fora, a gente começa a ver os detalhes do carro, né? Como eu falei, essa versão aqui é a Black, mas não necessariamente o tom do carro é preto, né? Na verdade, Black é só a versão, ele tem vários tons, tem várias cores. O que acontece, na verdade, com o nome, né, Black, é porque realmente nós temos os detalhes escurecidos. Então a gente tem aqui a grade, a gente tem as rodas, né, que é um cinza, a gente consegue perceber que é um cinza mais especial. A gente tem a capa dos retrovisores, a gente tem o Santo Antônio, todos nesse mesmo tom, né, nesse mesmo tom de esse cinza meio opaco, tá vendo? A gente consegue olhar isso em detalhes. E hoje em dia os carros mais escurecidos estão na moda, né? Se a galera quis personalizar ou se ele vem de fábrica, tem pego um público bem mais a fundo. Não sei se muitas vezes é para parecer com o carro do Batman ou é só estética, mas eu particularmente gosto muito e acho que tem ganho um mercado bem amplo assim nos últimos tempos. A gente já deu uma olhadinha aqui fora, mostrei todos os detalhes para vocês escurecidos, mas vamos ver lá dentro que lá também a gente tem todo esse visual da versão Black. O espaço aqui a gente não precisa nem dizer, né? Lá na frente o banco está configurado para mim e aqui atrás a gente sobrou aqui uns 2 dedos ainda, então 4 pessoas vão bem. O quinto ocupante vai um pouquinho apertado, porque vai precisar dividir aqui o pé entre os dois lados, né, dos passageiros na lateral, mas nada impede de 5 ocupantes e continua tendo o mesmo espaço e o mesmo entre-eixos que todas as versões. Bom, e aqui internamente não poderia ser diferente do que lá fora, né? A gente segue com esse tom de cinza, que é o Boulder Grey, né? Que é o cinza audacioso. A estampa do tecido ficou muito legal dos bancos. Agora ele tem umas linhas que ele imita você olhando a cidade de cima. Sabe quando a gente olha num mapa, a gente vê todos aqueles contornos que são as ruas? É exatamente nesse detalhe que ficou o acabamento do banco. Eu achei muito bonito, ficou muito legal. Aqui no painel a gente tem as duas telas que vocês já estão acostumados a ver, tanto no cluster quanto na multimídia. Aqui a do cluster, ela tá um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver em algumas versões da própria Ranger ou até na F-150, mas tá bem legal também, tá bem bonito. Uma coisa que a gente percebeu também nesses testes foi o isolamento acústico. A Ford bateu bastante nessa tecla e realmente quando a gente estava na estrada, a gente conseguiu perceber o quanto tem o isolamento do som externo. A gente veio conversando, batendo um papo durante o caminho, eu, o Gustavo, o Daniel, e cara, a gente falou num tom bem baixinho, porque realmente ela isola muito bem. Isso também se dá por conta, né, do motor, que é um motor aí num degrau abaixo do que o pessoal está acostumado a ver na Ranger, mas esse conjunto todo casou e ficou bem legal. Bom, e não esquecendo aqui de trás, lógico, a capacidade dessa caçamba aqui da Ranger é de 1.250 litros, ela aguenta puxar o mesmo reboque que as suas irmãs no topo aí do line-up da Ford, e eu acho que vai atender muito bem a proposta em que ela foi apresentada. Bom, e como estavam todos curiosos, aqui na Ranger Black a gente tem um motor 2.0 a diesel, com 170 cavalos e 41 kg de força, né, de torque, e tração 4x2 e na traseira. Eu tô aqui com o Gustavo do Opinião Sincera e o Daniel aqui da Ford,
E, pô, a gente pegou um bom trecho aqui de pista e eu vou falar, a Rangerzinha aqui dá conta do recado, já que a proposta dela é para o público que quer usar no urbano, que quer ter uma picape, né, se sentir numa posição de dirigir mais alta. E valor, ficou aí na casa dos 219.990, ficou aí no começo do line-up das Rangers aí da Ford. Aqui a diversão é garantida, é bem legal mesmo. A gente ficou bem surpreso com o conjunto, com tudo que veio no carro, com esse valor inesperado. Esse então foi um dos grandes lançamentos da Ford agora no segundo semestre de 2024 e não poderia ter sido um lugar melhor do que a capital da alegria. Valeu, eu vou ficando por aqui, até mais! Diretamente da Alemanha, Tarcísio Dias, da Mecânica Online, dá uma prévia do que a gente pode esperar da mobilidade tecnológica urbana nos próximos anos. Sistemas de direção e freios sem ligações mecânicas vão permitir uma nova dinâmica do veículo. Alex e pessoal do Máquinas na Pan, direto da Alemanha, eu tive a oportunidade de conhecer na prática as tecnologias que prometem simplificar o funcionamento da direção, freios e aceleração veicular. E são essas tecnologias que vamos conhecer a partir de agora. Atendendo o convite da Bosch, eu vim até o Centro de Pesquisas da marca, em Henninger, na Alemanha, para acompanhar durante o Bosch Tech Day 2024 as inovações para a mobilidade automotiva. E a nova unidade Vehicle Motion da Bosch foi um dos principais destaques ao integrar os recursos de frenagem, direção, movimentação do veículo, sistemas de proteção dos passageiros e sensores dinâmicos. O Vehicle Motion Management é um sistema de software entre domínios que controla a dinâmica veicular em 6 graus de liberdade, coordenando a frenagem, a direção e o powertrain, além da suspensão. Este sistema otimiza a dinâmica, dirigibilidade e eficiência, além de gerenciar a complexidade das novas arquiteturas veiculares. O software de integração controla os diversos domínios do veículo e inclui serviços baseados em dados que aumentam a segurança e conveniência. A função e-brake to zero evita o solavanco após a parada do veículo, tornando o freio no trânsito mais confortável. Melhora o ruído do veículo durante a frenagem, controlando de forma otimizada o motor e o sistema de frenagem do veículo elétrico, garantindo assim uma parada suave sem necessidade de intervenção do freio hidráulico. Os serviços baseados em dados do Vehicle Motion Management utilizam informações coletadas por sensores do veículo e mescladas na nuvem com dados de outros veículos e serviços meteorológicos. Assim, é possível receber avisos sobre riscos como aquaplanagem, buracos e lombadas, ajustando automaticamente a dinâmica do veículo para maior segurança e conforto. Esse sistema deveria ser muito bem testado no Brasil, onde fica fácil aí encontrar os buracos e também as lombadas. Já um outro sistema substitui as conexões mecânicas por sinais elétricos entre o volante e o pedal do freio e atuadores de direção e a frenagem. Temos assim novas soluções de assistência que evitam situações críticas de direção, aumentando o conforto e agilidade do veículo. Outra vantagem permite aos designers o desenvolvimento de interiores inovadores e maior padronização nos sistemas de frenagem e direção. Agora, um sistema que chamou bastante atenção durante essa visita que a gente fez aqui na Bosch, na Alemanha, foi o sistema Brake-by-Wire, que é composto por um atuador eletrônico de freio e um SP, que é o controle de tração e estabilidade. Ele elimina a conexão mecânica entre o pedal do freio e o sistema de frenagem, proporcionando assim frenagens mais dinâmicas e seguras. Em caso de erro, tanto o atuador quanto o SP aumentam a pressão de frenagem necessária. Já o novo atuador de freio traduz a intenção de frenagem do motorista em ação.
sendo leve e de fácil instalação. Ele define a pressão do sistema hidráulico em todos os freios das 4 rodas e é adequado para funções de assistência ao motorista e frenagem de emergência. O outro recurso que eu achei muito interessante é o Pedal Brake by Wire. Ele tem a eliminação da conexão mecânica que permite um design inovador da interface homem-máquina e do interior do veículo. Esse Pedal Brake by Wire transmite a solicitação de frenagem por sensores, tornando a experiência de condução mais segura e personalizada. O sistema Steer-by-Wire elimina a conexão mecânica entre a coluna de direção e o mecanismo de direção. O atuador do volante, ele detecta a solicitação de direção do motorista e a transmite digitalmente para o atuador de direção. Isso permite que a gente possa ter novos designs interiores e melhora a experiência de direção, filtrando ou amplificando os sinais da superfície da via, conforme desejado pelo fabricante na configuração do veículo. As inovações apresentadas pela Bosch no Tech Day 2024 demonstram um compromisso da empresa em liderar a transformação da mobilidade. A integração desses sistemas avançados de software e hardware, junto com novas tecnologias by-wire, estão moldando um futuro onde a mobilidade é mais segura, confortável e eficiente. E dando continuidade às tecnologias alemãs, o que será que o jornalista Renato Maia, do canal Falando de Carro, tem hoje pra gente? Então o BMW X2 vem para ser o SUV coupé de entrada da marca, com linhas mais rápidas, mais fluídas e já dentro do novo design da marca. Esse modelo usa praticamente a mesma plataforma que é compartilhada com o X1, Mini Countryman e o próprio Mini Cooper na versão gasolina do carro. Então, eles se baseiam num modelo um pouco mais simplificado da BMW, com tração integral, um modelo muito importante nesse sentido e super divertido de dirigir. Mas, como eu falei para vocês, custa R$ 388 mil nesta versão que vocês estão vendo aqui. Lembrando que existe o iX2 puramente elétrico a cerca de R$ 413 mil. Vemos esse conjunto óptico bem diferente agora, né? No lugar dos Angel Eyes, temos esses dois detalhes mais verticais aqui com luz DRL, um detalhe azulado, né? O conjunto óptico aqui com farol 100% em LED, inclusive luz de seta também que vocês vão ver aqui, vou mostrar para vocês. Luz de seta que tem um pulso diferente também, uma apresentação muito legal e inclusive a moldura, mesmo na versão a combustão, acende, tá? Conceito bem diferente. Acho meio exagerado em alguns pontos, mas tá aí para vocês conhecerem. Notem que por conta da sua versão M Sport, você tem um aplique aerodinâmico muito interessante aqui com o carro. Esse detalhe na parte inferior lembra um pouco o XM, tá? Bem pouco, mas lembra, conta com grade ativa, ou seja, em determinadas situações ela pode fechar ou abrir para refrigerar ou melhorar a eficiência energética do carro, vai de acordo com a necessidade. Por conta da versão a combustão, nós temos a grade aberta, ao contrário do iX2, que a grade é totalmente fechada, mas notem que você tem o aplique aqui. Conjunto de câmeras 360 graus, aqui fica todo o radar do controle de cruzeiro adaptativo, ACC, assistente de frenagem, tudo fica posicionado nessa região. Então aqui na parte traseira você tem uma silhueta meio X4, meio fastback. E agora? Será que realmente o fastback vai se aparentar mais com o X2 ou ainda continua lembrando o X4? E são 560 litros de capacidade de carga. Isso só na versão a combustão, tá? A versão elétrica tem menos capacidade de carga com relação a isso. Linha 2025 do X2 aqui na parte interna dianteira. Material macio nessa região aqui, memória para o banco elétrico do motorista, tá? 2 memórias, o passageiro é elétrico, mas sem memória. Puxadorzinho, todo acabamento é bem igual, então um ponto positivo porque atrás tem o mesmo acabamento da dianteira, então isso eu achei legal. Revestimento em couro, ajuste do retrovisor elétrico com rebatimento automático, tudo bonitinho, abertura do porta-malas, posição de dirigir digna de um carro alemão, gostosa, macia, né? Você se encontra bem no carro, mesmo sendo um SUV, você tem aquela posição baixa, bem confortável. Então nós temos o console material macio, temos head-up display,
palco do sistema de som Harman Kardon ali em cima, pedal shifts aqui do volante. Na parte inferior nós temos um dock aqui para colocar o carregador sem fio, que inclusive é tematizado, ele muda de cor com o modo de condução, porta-copos, tomada USB. E esse detalhe aqui, nessa prancha, vamos dizer assim, nós temos aqui o câmbio, partida no botão, auto hold, os modos de condução e volume, tá? Um conceito bem diferente. E apertando aqui, nós temos a abertura deste baúzinho, que você não consegue colocar quase nada, tá? Mas coloca alguma coisa aí, uma chave, você consegue colocar aqui. Agora a gente vai sair com o carro, vamos dar uma volta aqui nessa serrinha de Campos do Jordão, que é muito legal, e eu vou contar para vocês aí a experiência de dirigir do novo BMW X2 2025. E agora sim, com a serrinha aqui muito mais livre, a gente consegue poder andar com o carro da forma digna, como ele merece, né? Então aqui a gente tem essa experiência que eu falei para vocês, ó, de um carro rápido, de um carro dinâmico e, como a gente percebe, um carro muito preciso no que você precisa com relação aqui ao handling dele, ó. Você consegue andar forte, ó. Vou trabalhar com o modo manual aqui, ó, pra gente ter um aproveitamento melhor, ó. Olha isso, ó. Com uma tração integral dele, favorece você andar bem com o X2. Olha isso, ó. Olha isso. Sai de curva bem, aponta bem. Tem o tranquinho daquela troca de marcha, né? Que isso realmente dá aquela empolgação boa para quem tá dirigindo ele. E olha só como o carro anda bem, ó. Muito bem, por sinal. Muito bem. Que carro gostoso. Olha isso, ó. Direção vai ficando um pouquinho mais pesada de acordo com a velocidade. Freio super responsivo. E olha isso, ó. Que delícia de descer com esse carro aqui a serrinha. Imagina subir a serrinha, né? Pena que agora pegamos um trânsito ali na frente, mas já deu para ter uma boa ideia aqui, uma boa ideia mesmo do que é o handling aqui do X2. Então, pessoal, eu acho que é isso. Contei para vocês aí o que eu achei e o que eu não achei com relação ao novo BMW X2, nessa daqui que é a versão 20i M Sport, uma versão muito bonita, um carro muito bonito também. Eu acho que agora ficou muito mais independente comparado ao que era o anterior. Isso de fato trouxe aí um up para esse carro que precisava de uma independência maior, então de fato gostei bastante com relação a isso. E agora, uma notícia espetacular para os brasileiros apaixonados pela Fórmula 1. Nessa semana foi anunciado o fim de jejum de 7 anos de um piloto brasileiro no grid da Fórmula 1. Gabriel Bortoleto assinou um contrato plurianual para disputar a temporada de 2025 como piloto titular da Sauber, que a partir de 2026 passa a ser equipe de fábrica da Audi. Com a dispensa de Valtteri Bottas e do chinês Guanyu Zhou, Bortoleto, que foi campeão da Fórmula 3 de 2023, terá como companheiro o alemão Nico Hülkenberg. Aos 20 anos de idade, Bortoleto se tornará o 33º piloto brasileiro a fazer parte do seleto clube da Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, that's the only time he stumbled all day, roared through the field, into the arms of those he cares about the most. O último brasileiro na categoria foi Felipe Massa, que se aposentou no final da temporada de 2017 pela equipe Williams. Para aceitar o convite, Bortoleto foi liberado do programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren para alinhar o seu carro no grid da Fórmula 1 já a partir do próximo ano e colocar o Brasil de volta à maior categoria do automobilismo mundial. Gabriel Bortoleto takes the win, last to first at Monza for the boy from Brazil. Oi, oi, oi! O Máquinas na Pan dessa semana é dedicado a Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Seu Tuta, que nos deixou na última segunda-feira. A história do Seu Tuta é a história da Jovem Pan, da TV Record, mas principalmente dos jovens dos anos 60 e 70 que, como eu, vibraram com a família Trapo, com o show do dia 7, com a Jovem Guarda, com as transmissões históricas da Fórmula 1, com o show de rádio no intervalo dos jogos de futebol e com tantos outros momentos que fazem parte da história dos brasileiros. É com muito orgulho e respeito que atualmente falo ao microfone da Jovem Pan. Um privilégio fazer parte dessa história. Muito obrigado, Seu Tuta. Repita. Muito obrigado, Seu Tuta.